E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje eu vou te dar uma aula completa sobre proteína, digestão, absorção, como que ela é metabolizada, quanto de proteína que a gente precisa. Só que tudo que eu falei, ela faz parte de uma outra palestra que eu abordei o livro Conselhos sobre Regime Alimentar, que é esse livro aqui que nos capítulos 22 e 23 aborda profundamente a respeito de proteína. Será que a gente realmente precisa comer carne, ovo e outros tipos de alimento, animais, para ter a proteína? Então nessa primeira parte eu entro mais nas questões bioquímicas da proteína, quanto que você precisa e como substituir também, na verdade, né? Porque muitas pessoas querem parar de comer carne, querem parar de comer ovo, mas não sabem aonde encontrar. Então eu espero que você goste, espero que você aprenda bastante. Sim, ficou longo porque é uma palestra e a parte 2 do vídeo vai sair depois desse. Então te vejo lá. Falou! Bom, pessoal, primeiro eu vou me apresentar aqui para quem não me conhece. Me chamo Giancarlo Eidler, sou graduado em Psicologia, Técnica e Nutrição e ao longo dos últimos anos venho ensinando sobre alimentação vegetariana estrita voltada para o ganho muscular. E claro que o tema de proteína vem com muita importância, porque se você quer construir massa muscular, ao mesmo tempo a gente vai precisar da proteína. Então, onde é que eu encontro no reino vegetal? Então, assim, a gente vai abordar o livro Conselhos sobre Regime Alimentar, capítulos 22 e 23. Porém, antes de eu entrar no capítulo em si, eu pensei, por que não dar uma explicação do que é a proteína? Para a gente entender um pouco melhor da onde que ela vem, qual que é a função dela no nosso corpo, porque não é apenas construção muscular, como que ela é absorvida, como que ela é digerida, entre outros processos metabólicos. Eu vou tentar não ser tão técnico, tá? E após a gente entender melhor a proteína, aí a gente começa avançando no livro. E o que o Conselho sobre Regime Alimentar, ele fala a respeito dessas proteínas, tá bom? Então, inicialmente, o que é a proteína? Elas, na verdade, têm a função para formar o tecido muscular, pele, cabelo, ajuda também no sistema imunológico, na produção de várias moléculas, na verdade, que vão funcionar como uma engrenagem para a construção de tecido orgânico. Onde que a gente encontra a proteína? O que é a proteína? A proteína, você já deve ter escutado o termo alto valor biológico, uma proteína completa, é uma proteína incompleta. Então, o que é essa proteína em si? Antes de falar da proteína, eu já vou até compartilhar a tela aqui para ficar um pouco mais visual, para não ficar falando um monte de nome aleatório. Deixa eu compartilhar. Pronto. A proteína, ela é formada por aminoácidos. Esses aminoácidos, eles formam meio que um colar de pérolas. Deixa eu colocar o pin aqui em mim. Eles formam meio que um colar de pérolas. E esse colarzinho de pérolas, quando ele está completo, ele forma uma proteína completa. E temos vários tipos de aminoácidos. Temos os aminoácidos que são essenciais, como esses aqui. O que é um aminoácido essencial? Que o seu corpo não produz. Então, a metionina, a treonina, o triptofano, você precisa ingeri-los por meio da sua dieta. Já os não essenciais, o seu próprio corpo já produz, como um famoso aqui, um bem famoso, a glutamina. Vocês veem por aí que existe o suplemento de glutamina, né? Porém, ele não tem tanta relevância assim no consumo suplementar. O que a gente vê, quando eu estava estagiando no hospital, na área da nutrição, eu via que muitos pacientes, geralmente com quadros entéricos agravados ou que passaram por soro, etc., eles estavam sendo suplementados com a glutamina porque tinha alguma limitação intestinal, e geralmente o intestino que vai produzir. E para entrar um pouco mais a fundo na questão da proteína, na questão dos aminoácidos, tem os condicionalmente essenciais, mas na verdade isso aqui são apenas em casos clínicos, entendeu? No caso que a pessoa tem alguma condição clínica que ela não consiga produzir ou assim metabolizar isso, então você acaba tendo que introduzir por meio da dieta. Quando a gente ingere uma proteína, o corpo ele vai pegar todos esses aminoácidos e ele vai jogar para o estômago e vai ser digerido pela pepsina, que o suco gástrico contém, e ela vai começar a quebrar essas partículas de aminoácidos para soltar no organismo. E, na verdade, começa na mastigação, gerando bolo alimentar,
o segundo processo é no estômago, o terceiro processo é no intestino delgado, que é dividido em duas fases, duas etapas. E daí, a proteína ela pode ser metabolizada em pepsinas. Tem a dipepsina e a tripepsina. O que é uma pepsina? É a combinação de 3 aminoácidos. Então, quando você tem uma ligação entre esses 3 aminoácidos, você tem uma tripepsina. E a tripepsina pode ser absorvida até 10 vezes mais rápido do que um aminoácido livre. E assim que sofre ação das enzimas pancreáticas e das enzimas entéricas, que é um outro nome para o intestino, aí você vai ser jogado na corrente sanguínea e aí você vai conseguir absorver essa proteína. Porém, uma coisa que é muito importante é o balanço de nitrogênio. O nitrogênio é um gás que ajuda na expansão dos vasos, etc. E para 1 grama de nitrogênio, na verdade, o que é o nitrogênio? É a diferença do quanto que você ingere de proteína versus o quanto você excreta de proteína. Então, a capacidade de absorver essa proteína, que o nitrogênio vai ser muito importante. Então, a gente tem um balanço positivo de nitrogênio. Um indivíduo que está com balanço positivo de nitrogênio é um indivíduo que, por exemplo, está em uma fase anabólica, em decorrência da atividade física, que manda um sinal para o músculo, é a fase de gravidez, por exemplo, que a mulher está gerando uma nova criatura dentro dela, e tem o balanço de nitrogênio negativo, em casos de traumas, queimaduras, alguns quadros infecciosos também podem abaixar o balanço de nitrogênio, ou até mesmo uma falta de ingesta alimentar, uma escassez nutricional que não proporciona a quantidade de aminoácidos o suficiente para o corpo conseguir metabolizar e então usar nas próximas fases do corpo. Então, no momento em que os aminoácidos estão na corrente sanguínea, como que ela é absorvida? Existe uma pré-condição que a gente consuma também carboidratos. Deixa eu ver. Você precisa entre 100 a 200 quilocalorias provenientes de nutrientes que não sejam proteína em si, então carboidrato e gordura, para você conseguir metabolizar o nitrogênio, logo assim a proteína, né, e os peptídeos. Ela estando na corrente sanguínea, vamos supor que eu consuma apenas proteína. Por que as dietas low carb? Dieta low carb é uma dieta que é baixa em carboidrato, mas alta em proteína. A gente vê a associação de pessoas que emagrecem bastante, emagrecem rápido, só que, na verdade, é que está tendo um controle alimentar que induz indiretamente um déficit calórico. E esse déficit calórico é o que promove, de fato, o emagrecimento. E é um fato também que muitas dietas que, quando a pessoa está reduzindo os carboidratos, o carboidrato não engorda, mas às vezes ela está eliminando massas refinadas, muitos açúcares, muitos doces que ela costumava comer, acaba baixando as calorias e daí promove esse emagrecimento. Porém, em relação à síntese proteica, para você construir massa muscular, é de extrema importância que você consuma até mais carboidratos. Carboidratos, lipídios, sim, mas lipídio você não quer manter tão alto, porque eles têm muita densidade calórica para o volume alimentar. Então, por exemplo, se eu pego uma batata doce, aproximadamente desse tamanho, vamos dizer que ela tem umas 500 calorias. Se eu for pegar 500 calorias de amendoim, vai dar uma porçãozinha bem menor. Então, eu tenho muito mais volume alimentar nos carboidratos do que volume alimentar por densidade calórica nas fontes de lipídio. Então, se eu fosse montar uma escadinha aqui de como que ficaria essa equação, só para ficar mais visual, tá? A gente teria uma escada desse jeito. Ó, aqui e aqui. No caso, aqui a gente vai ter o consumo de carboidratos, aqui o consumo de proteínas e aqui o consumo de gorduras ou lipídios, que foi tema do último capítulo com o Dr. João Vassi. Inclusive, se você não viu, dá um pulinho lá, tá bom? Então, fica nessa escadinha. Eu vou consumir mais carboidratos do que proteínas, mais proteínas do que gorduras. Então, assim que a proteína está na corrente sanguínea, a gente depende do carboidrato também, para que ele aumente os níveis de insulina o suficiente, né? Quando eu como um carboidrato, o meu pâncreas, ele vê que entrou uma fonte de energia, né? O hidrato de carbono, então ele começa a liberar a insulina. A insulina, ela é uma chave que abre a sua célula
para o glicose que está circulando no seu sangue, os aminoácidos que estão no seu sangue entrarem na célula e assim serem metabolizadas para todo tipo de função do corpo, entendeu? Então, se você tem uma dieta pobre em carboidratos e muito elevada em proteínas, inevitavelmente você vai acabar tendo uma, não escassez, mas uma redução na sua síntese proteica, entendeu? E agora, quanto de proteína que a gente tem que comer? Eu tenho um artigo que eu desenvolvi, que é um tema muito recorrente até, a respeito de o mito de 2 gramas de proteína por quilograma corporal. A gente escuta muito por aí que a gente precisa de 2 gramas de proteína para cada quilo que eu tenho no meu corpo. Então, se o Jean pesa 80 quilos, ele precisaria de 160 gramas de proteína por dia. Só que isso caiu por terra, tá? Tem vários estudos, inclusive, que mostram que para você manter um balanço positivo de nitrogênio, você precisa apenas de 0,6, eu acho que é Wahlberg, aqui, ó. Nesse estudo aqui de Wahlberg, só para vocês olharem um estudo um pouquinho melhor, esse estudo aqui, ó, consta que você não precisa, o suficiente de proteína é de 0,6 gramas por quilo, ou em libras, né? O estudo está em libras, então nesse meu artigo eu estruturei aqui em quilos. Já era o suficiente para manter o balanço positivo de nitrogênio em levantadores de peso durante uma fase de cutting. Cutting é uma gíria utilizada para um período que o atleta encontra-se consumindo um déficit calórico, menos calorias do que ele precisa para se manter vivo, em prol de perder gordura. Então, a gente vê que não só esse estudo, mas vários outros estudos com metodologias diferentes, grupos controles diferentes, avaliaram que bem menos do que é pregado no mundo fitness, a gente precisa de bem menos proteína do que a gente acha que é pregado no mundo fitness. Esse estudo aqui é muito interessante. Ó, a gente vê que na medida que a pessoa está consumindo 0,5, está baixo, síntese proteica, aqui, ó, Muscle Protein Synthetic Rate. Então, a taxa de síntese de proteína com consumo de 0,5 por quilo, 1,0, 1,5 e 2,0. E na medida que a gente avança aqui, ó, a gente observa que se estabiliza após 1,5, mesmo em atletas de endurance, quanto atletas de força, no caso quem faz musculação, e pessoas sedentárias, né? Você vê que o balanço é bem diferente. Ó. Olha o estímulo que você consegue promover ao crescimento muscular só por estar treinando força, musculação. É bem maior do que alguém que está fazendo treinos de resistência, tipo maratonistas, ciclistas de longa duração. A síntese proteica é maior nesses indivíduos, chegando na pontuação aqui de aproximadamente uns 42, 43, né? E após 1,5 você não precisa de mais proteína, se você quiser sintetizar. Daqui a pouco eu vou explicar como eu faço para ingerir essa quantidade de proteína, levando em consideração que usar peso por quilo, grama de proteína por quilo corporal, nem sempre é a melhor estratégia. Porque a gente tem um balanço calórico, né? Eu tenho um mantimento calórico, que são as calorias que eu consumo para me manter vivo. Eu tenho o déficit calórico, que é quando eu faço uma restrição calórica, e daí o corpo vai ter que obrigatoriamente usar ou a gordura ou o próprio músculo para me manter vivo. E tem o excesso calórico. O excesso calórico é quando você come mais calorias do que você precisa em prol de ganhar massa muscular. Lembrando que se você tiver com gordura, você vai, num excesso calórico, ter uma tendência a estocar mais gordura, impedindo você de ver o músculo. Inclusive, em um déficit calórico, você tem que estruturar as suas calorias provenientes de proteína de acordo com porcentagem de quantas calorias você consome. Deixa eu abrir uma imagem aqui. Ó, parece confuso, mas não é. Vamos lá. Por exemplo, eu posso multiplicar para descobrir quantas calorias eu preciso, entendeu? Tem técnicas diferentes, tá? Mas essa aqui é uma técnica simplificada de Harvard. Então, eu multiplico o meu déficit, é assim que eu faço, tá? Eu recomendo que você vá no nutricionista, etc. Mas só para explicar para vocês como é que eu faço, como é que eu construo músculo ao longo desses anos com proteína de origem vegetal.
eu vou multiplicar o meu peso objetivo por 26. Então, vamos supor que eu esteja pesando 90 quilos. Se eu estiver pesando 90 quilos, deixa eu abrir até no Paint isso. Vamos supor que eu pese 90 quilos. Eu estou acima do peso. Se eu tenho uma altura de 1,78, eu sei que meu peso ideal vai estar entre 80 quilos a 75. Isso com massa muscular, entendeu? Porque eu posso ter o peso de gordura, que é um peso que eu não quero, esse peso aqui, e eu posso ter o peso, se eu pesar 90 quilos, por exemplo, mas tiver um percentual de gordura baixo, isso vai ajudar com que eu tenha bastante massa muscular, porque o peso, mesmo estando acima do meu IMC, eu vou estar com muita massa muscular. Então, o IMC nem é tão fidedigno. Eu multiplico por 26 se eu quiser perder gordura, multiplico por 31 o meu peso atual, se eu quiser manter o meu peso, e eu multiplico o meu peso objetivo. Então, vamos supor, eu multiplicaria aqui por, se eu estou com 78 quilos, eu multiplicaria por 80, 78 por 36, e daí eu vou ter o meu total calórico. Lindo. O que eu faço com isso aqui? Como é que eu sei quanto de proteína que eu preciso? Aí você pode multiplicar, na verdade, subtrair entre 20% a 25%, né? Na minha estratégia, eu geralmente falo para as pessoas tentarem 25%, porque quando tentam numa alimentação vegetariana estrita com 20%, tendem a querer comer um pouco abaixo, e aí acaba inevitavelmente dificultando o crescimento muscular. Então, fazendo uma multiplicação rápida aqui, eu vou pegar essas calorias que eu preciso, 2.080, e eu vou tirar dessas calorias a quantidade de proteína que eu preciso. Então, menos 20%. Vai dar 104, eu acho. Antes, eu esqueci de explicar uma coisa. Uma coisa muito importante que eu deveria ter explicado é quantas calorias tem cada grama de proteína. Então, aqui. Cada grama de carboidrato terá 4 calorias. Cada grama de lipídio, de proteína, terá 4 calorias também. E cada grama de gordura vai ter 9 calorias. Lembra que eu falei da densidade calórica, né? Então, se eu sei que em 1 grama de proteína eu tenho 4 calorias, no momento que eu sei quantas calorias eu preciso aqui, eu consigo descobrir quantas gramas de proteína eu preciso. Então, nessa subtração, eu vou pegar, vamos usar um número redondo, tá? 2.000 calorias, só para ficar mais simples. 2.000 calorias menos 20% vai dar 400 calorias provenientes de proteína. Agora, 400 calorias de proteína, quanto que é? Se eu sei que cada grama tem 4, eu vou dividir por 4. Então, eu vou ter que consumir por dia 100 gramas de proteína para conseguir construir massa muscular. 100 gramas de proteína na divisão, entendeu? E uma coisa muito importante que eu já adianto. Vamos supor, a gente sabe, todo mundo sabe aqui que o tecido animal, ele contém proteína. O animal come os vegetais, ele metaboliza esses vegetais e compõe no tecido, da mesma forma que o ser humano. O indivíduo vegetariano estrito, ele come os vegetais, é metabolizado, porque os vegetais contêm proteína, e aí a gente forma tecido. Se eu pegar um pedaço do meu bíceps, ele vai ter aproximadamente o mesmo percentual de proteína que o tecido de uma vaca, entendeu? Então, 100 gramas de um tecido animal vai ter, em média, pesado cru, em média umas 25, 30 gramas de proteína. Ou seja, o peso do alimento não é a mesma quantidade, não é porque a proteína, a carne é considerada proteína, que 100 gramas de carne é 100 gramas de proteína, entendeu? Por quê? Contém várias outras moléculas dentro do tecido animal. Contém água, bastante água, alguns minerais, muitos hormônios bovinos, antibióticos, um monte de coisa que compõe o peso dela, a matéria. E uma parte disso, cerca de 30%, vai ser a quantidade de proteína que o alimento contém. Agora, aonde encontrar essa proteína nos vegetais? Bom, a gente já viu aqui sobre os aminoácidos.
aminoácidos, na verdade, para formar uma proteína de alto valor biológico, você precisa de todos esses no seu organismo, formando uma proteína completa. Mas você já deve ter escutado, mas os vegetais têm um baixo valor biológico de proteína. Na verdade, alguns sim, outros não, como soja, tem altíssimo valor biológico. A quinoa, altíssimo valor biológico também. Só que, se a gente pega, por exemplo, as leguminosas, elas vão faltar em, geralmente, 2 aminoácidos, que é a metionina e a cisteína. E nos cereais, que são todos que vêm em espigas, e aqui são todos que vêm em vagens. E geralmente você não encontra a lisina e a treonina. Só que olha que legal. Nos cereais, você encontra a metionina e cisteína. Nas leguminosas, você encontra a lisina e a treonina. Então, quando você junta um cereal com um leguminoso, você forma um perfil de aminoácidos completo, formando uma proteína de alto valor biológico. Por isso que o brasileiro, em comparação com alguns outros países da Europa, que não acabam comendo mais massas e pães, e uma dieta até não tão rica em grãos leguminosos e cereais, o brasileiro ele tem o costume de fazer o clássico arroz e feijão. Então, a gente vê uma incidência de maior densidade muscular dentro de pessoas que têm esse tipo de dieta como base, porque estão tendo um perfil completo. Então, como que eu poderia formar uma proteína completa? Lentilha e arroz, ervilha e milho, aveia e feijão, se bem que eu não recomendo, não sei se ficaria bom, né, comer aveia com feijão, mas são todas as combinações que existem no mundo, você pode fazer entre o cereal e uma leguminosa para formar uma proteína completa. Lembrando que a soja é uma proteína de alto valor biológico. Então, quando você come a própria soja, uma PTS, que é a proteína texturizada de soja, ou seja, o que é? É literalmente o que o nome diz. Eles texturizaram a proteína que foi isolada da soja. E daí, geralmente, eles usam farinha de chia, usam 1000 tipos de coisa diferente para ficar naquela textura dura. Você hidrata e ela vai ter uma ligação que vai permitir que você coma, parecendo uma carnezinha moída vegetal, né? Então, na digestão das proteínas, como eu disse, começa pela boca, depois, a boca quem digere é a amilase salivar, ela quebra os carboidratos, mas a mastigação e a insalivação formam a massa, que vai posteriormente gerar o bolo alimentar. Depois vai agir nas enzimas do suco gástrico, e depois entéricas e pancreáticas. Agora, a absorção dela de uma forma mais resumida, né? Eu estou mostrando aqui, caso alguém queira tirar print, isso aqui é do meu livro Plantas e Músculos, ó, desse livro aqui. Sim, sou eu na capa. Bom, o corpo vai quebrar com essas enzimas, formando em peptídeos, dipeptídeos, tripeptídeos, daí jogando na corrente sanguínea para então ser absorvida, e daí a gente tem a utilização completa da proteína. Eu poderia até, deixa eu ver se alguém tiver alguma pergunta sobre esse tópico, antes da gente começar a entrar no livro, manda para mim no YouTube, tá? Que eu posso até responder caso tenha ficado alguma dúvida. Que daí agora a gente vai entrar no segundo bloco, que é a parte central, o Conselho sobre Regime Alimentar. Acho que dá para a gente já fazer umas perguntas aqui agora, tem antes de algumas entrar perguntas aqui. nessa parte aí. Legal. Deixa eu abrir aqui para... Foi chegando algumas aqui no meio, a gente está só botando aqui, separando. Isso. Uma das perguntas, inclusive, você acabou de responder, que é sobre a combinação de aminoácidos perfeita, como seria? Cereal e leguminosa. E muitas pessoas, quando elas falam sobre esse tema, tem uma pergunta secundária que surge. Jean, então em todas as refeições eu preciso ter essa combinação, eu tenho que consumir todas elas? Não, é ao longo do seu dia. Na verdade, como é que você consegue manter uma absorção proteica adequada? Tendo uma frequência alimentar, né? Claro que o livro Conselho sobre Regime Alimentar recomenda entre 2 a 3 refeições por dia, mas você observa nos fisiculturistas por que eles comem de tanto em tanto tempo, né? Realmente, os estudos mostram que você tem uma melhor balanço de nitrogênio estável durante o seu dia inteiro, tendo uma frequência alimentar proteica mais habitual, entendeu? Porém,
mesmo esses estudos, eu sou um cara que faço entre 2 a 3 refeições por dia. E eu não senti dificuldade nenhuma em manter ou construir massa muscular, porque o seu corpo, por hora, ele vai absorver e sintetizar entre 5 a 10 gramas de proteína. Ou seja, 5 a 10 gramas de proteína por hora. Se eu faço uma refeição de 50 gramas de proteína, eu vou ficar absorvendo essa proteína entre 5 horas ou até 6 horas, entendeu? Então, por isso que eu faço as refeições que eu faço entre 2 e às vezes uma terceira líquida, bem proteicas, porque eu sei que o meu corpo ele vai lentamente liberar essa proteína e não vai me faltar, garantindo um balanço positivo de nitrogênio. Levando em consideração que muitos atletas que estão fazendo várias refeições, que estão em competições de fisiculturismo, estão utilizando recursos ergogênicos, esteroides anabólicos, que, por causa da testosterona androgênica, ela vai ampliar a síntese proteica desse indivíduo e na ampliação realmente tem um melhor aproveitamento da proteína. Pode ir para a próxima pergunta. Se eu tirar o consumo de carnes brancas, vou perder massa muscular adotando a dieta vegana? Não. Na verdade, carnes brancas não tem tanta diferença assim do que a carne vermelha, tá? É bem parecido, o teor de gordura pode variar um pouco dependendo do corte, entendeu? Lembrando que carne branca, vamos pegar aí uma galinha. A galinha, o famoso peito de frango é o mais escolhido, por quê? Porque ele é a parte mais magra em relação à proteína e gordura do animal. Se eu pego uma coxa de galinha, o teor de gordura é muito mais elevado, entendeu? Então, não necessariamente por ser uma carne branca que é bom, é porque, na verdade, é um costume cultural a questão desse consumo. Mas eu sou vegetariano estrito vai fazer 10 anos em setembro, e eu consegui construir bastante minha massa muscular, entendeu? Tanto que eu posso compartilhar aqui uma foto de como eu era antes. Deixa eu... Onde é que está? Já sei. Aqui. Eu acho que nesse artigo que eu desenvolvi sobre a proteína que eu estava mostrando, eu conto um pouco sobre a própria história do Steve Reeves. Steve Reeves, ele nasceu numa época, 1926, não existia anabolizantes, não existia suplementos. E ele fazia entre 3 refeições por dia e treinava 3 vezes por semana, tá? Mas, só para mostrar o meu antes e depois, como é que eu era. Aqui eu ainda não tinha me tornado vegetariano estrito, entendeu? Ixi, eu não tenho. Aqui, pronto, a evolução, entendeu? Eu basicamente construí músculos com uma alimentação 100% vegetal. É claro que eu tive medo de mudar essa alimentação, de perder massa magra, mas vamos observar aqui, 100 gramas de ovo inteiro vai ter entre 130 e 140 calorias e 13 gramas de proteína. Agora, o peito de frango, 195 calorias em 100 gramas e 29 gramas de proteína. Agora, se eu observar aqui, realmente a quantidade de proteína no vegetal é menor. Porém, você não precisa de tudo isso de proteína, você não precisa de 2 gramas por quilo, você consegue suprir o que você precisa justamente com esses alimentos. Então, 100 gramas de lentilha é bem pouco, então eu comeria o quê? Umas 300 gramas de lentilha, eu já chegaria no valor de 27 gramas de proteína. Ou seja, a mesma quantidade de proteína que até aqui, entendeu? E se eu quiser bater, por exemplo, com proteína texturizada de soja, perdão, observe aqui, a proteína de soja, em apenas 50 gramas dela, você vai encontrar 25 de proteína. Ou seja, a 100 gramas de peito de frango, se você comesse de proteína texturizada de soja, ia te dar 50 gramas de proteína. Então, o reino vegetal é extremamente abundante, você não precisa ficar com medo. A questão é fazer a transição dietética correta, tá? Eu ensino bastante isso no meu YouTube, no meu Instagram. Next question. Beleza. Aproveitando, tem uma pergunta que falaram assim, como posso obter esse livro do Veg Estrito que está aparecendo na tela? Então, você já está falando sobre ele. Aqui está o meu Instagram. Tem um link aqui. Nesse link, tem todos os meus outros links. Então, você consegue acessar o canal do YouTube,
você consegue acessar a coleção completa dos meus livros, que na verdade eu tenho vários livros, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Aqui, ó. Esses todos os materiais que eu desenvolvi. É claro que alguns deles estão inclusos no meu curso, né? Que é o curso Vegetariano Estrito, para ganhar massa muscular ou emagrecer com alimentação 100% vegetal. Perfeito. Aproveita, Jean, porque também perguntaram o que alguém aqui falou que vai fazer o curso, está ansioso já para o dia 13, e aí perguntaram aqui o que é o desafio Backstreet, então já aproveita e manda aí para o pessoal saber. Tá. Aqui é o curso Backstreet, um curso que eu desenvolvi, que tem várias aulas que vai te ensinar como emagrecer, ganhar massa muscular, montar a sua estrutura dietética com as calorias, macronutrientes, com alimentação 100% vegetal. Então, basicamente, é um desafio de 6 semanas, que nessas 6 semanas eu faço lives semanais, eu já passo sobre as aulas aqui, eu faço lives semanais com todos os alunos, ensinando semana por semana o módulo-alvo. Então, a gente tem o módulo começando a sua jornada, por onde começar uma jornada que você vai fazer uma transição alimentar e, ao mesmo tempo, o que você precisa fazer de essencial antes mesmo de começar a dieta. Módulo 2, que é alimentação vegetariana estrita. Então, você vai estruturar quantas refeições por dia, as suas calorias que você precisa, a quantidade de proteína e aonde encontrar nesses alimentos, como montar um cardápio. A semana 3, a semana de treinamento, então a estratégia para você desenvolver músculo, tanto em casa quanto na academia. O módulo, aqui são as aulas. Então, bem-vindo, orientações iniciais, padrões de medida, como planejar suas refeições, daí aqui. Qual é a meta de peso-alvo? Preciso calcular, configurando os macros, densidade calórica, a do treino, como executar o treino veg estrito, a planilha de força. Tem vários materiais que agregam, né? No caso, são esses materiais aqui. Tudo isso aqui está incluso, né? A coleção completa dos livros está inclusa no curso, tá? E semana 3, a semana de psicologia. Então, muitas pessoas, elas sabem o que precisam fazer, mas não fazem o que sabem. E, como eu já tenho a graduação em psicologia, já consigo ajudar. E depois que você aprende como montar, ficar um mês, né? Você entra na 4ª semana, eu ensino a você como fazer refeições livres e um pouco sobre jejum intermitente. Preparações finais, etc., junto com as lives. Na verdade, é a estratégia secando sem somar. Isso aqui está no livro, Conselhos sobre Regime Alimentar. Isso está nesse livro. É muito importante que a gente, que vive num século onde o alimento está sendo manipulado de uma forma que tem alterações calóricas, alterações de concentração de açúcares, a gente saiba o que a gente está comendo, porque 1.000, 2.000 anos atrás, tinha bem menos pessoas obesas. Por quê? Descascavam mais e desembalavam nada, né? Ou seja, Deus já fez o alimento da forma que ele tem que ser introduzido. E, geralmente, onde que a gente via quadro de obesidade, segundo a história? Em reis, nas pessoas ricas, que tinham muita abundância, muita comilância, bebedice, entendeu? Agora, as pessoas que estavam limitadas aos grãos, aos cereais, e até mesmo ao consumo de carne, que era extremamente mais caro, né, o acesso, e mais difícil o acesso do que hoje, você via corpo normal, entendeu? Normal, que eu digo, sem excesso de gordura, porque o excesso de gordura, ele é um quadro inflamatório para o corpo. Você contém mais de 30 toxinas num adipócito, que é a célula de gordura. Então, é uma anormalidade de conduta. Então, depois que a gente teve essa revolução industrial e começou a comer um monte de alimento ruim, a gente começou a ter que ter mais controle da nossa alimentação. E o Espírito de Profecia, ele fala que a gente não precisa ficar metódico e calculando a nossa dieta. E eu acredito nisso. Porém, a parte que eu acho que é importante a gente aprender como calcular vem justamente diante da abundância que a gente tem nesse mundo, que muitas vezes a gente acaba comendo mais do que a gente precisa e não sabe. Então, a gente passa as 4 semanas estruturando de um ponto de vista numérico e controlado, para depois disso eu te ensinar a liberdade, poder sair para jantar, entendeu? Poder fazer refeições livres, montar suas refeições sem necessariamente transformar sua cozinha numa calculadora, ter que ficar pesando tudo, entendeu? E é uma coisa que eu faço hoje, né? Tem alimentos que eu calculo, alimentos novos às vezes, para eu saber quantas calorias tem, mas depois que eu fiz aquilo, eu já
simplesmente vou no olho, né? Quem me segue no Instagram sabe que eu tenho uma conduta alimentar muito tranquila. Eu posso comer, às vezes, um hambúrguer vegetal, que eu faço em casa ou que eu compro, e eu sei mais ou menos quantas calorias tem e consigo manter o meu corpo sem ficar pesando tudo, entendeu? Então, é basicamente para transformar o seu corpo e te dar liberdade dietética com o aprendizado, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Tem. Tem mais algumas. Tem até um comentário que falou assim, que quem vai fazer o desafio Veg Street, ele vai fazer mais pela transição alimentar para o vegetarianismo. Além do emagrecimento e definição, é claro. Deus já está me chamando para a reforma de saúde faz um tempo. Amém. Amém. Tem uma outra pessoa que falou, faz 5 meses que parei de comer carne. Ovo ainda como em receitas, mas já notei diferença na minha vida em parar de comer a carne. E foi a mensagem de saúde que me fez parar de comer e estou na luta. E ela já notou uma diferença na vida dela. Então, assim, vale muito a pena aí, pessoal, vocês colocarem em prática o que tem sido falado aqui nessas lives, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que você tenha aprendido bastante, espero que tenha gostado. E lembrando que não perca a parte 2, que é onde vamos abordar em detalhes o que está dentro desse livro. Um livro que foi escrito cerca de 120 anos atrás, que traz várias recomendações muito boas a respeito de saúde. Claro que enfatizando na questão da proteína. Então aguarde esse vídeo, te vejo no próximo, até lá!